Sejam bem-vindos à nossa leitura comentada. Eu já falei isso hoje 7 vezes hoje, mas você provavelmente só vai ouvir uma. Por quê? Eu estou aqui desde a 1 hora tentando fazer essa live. Já é quase 1h15 e o Instagram não entrega pra galera. E eu também não consigo ver nada do que estou escrevendo aqui. Mas, enfim. Aperta coração pelo menos pra eu saber que existem seres humanos aí e ouvir, para saber se tem alguém me ouvindo, porque a live de hoje, ela é tão fantástica, ela é tão maravilhosa, que vale muito a pena fazer. Eu tava super animada, porque eu vou fazer uma substituição. Ontem nós iniciamos a leitura comentada de um livro de neurociências, O Cérebro que se Transforma. Só que eu estou em uma fase da minha vida que seria muito congruente eu dividir outra informação com vocês. Todo ano eu faço meu planejamento anual. E eu tô bem nessa fase, tô com a equipe, com meu marido, fazendo o planejamento. E eu lembro que no ano retrasado, se eu não me engano, quando eu fiz meu planejamento, eu li um livro. E esse livro me trouxe vários insights. E eu decidi, já que estou vivendo esse momento, trazer esse livro para vocês, por quê? Vai trazer vários insights para vocês, mas vai me fazer refrescar a memória de coisas muito importantes que eu vi aqui nesse livro. Esse livro, ele traz muitas coisas. Ele traz muitas coisas do que eu já fazia e ele trouxe também muitas contribuições de coisas que eu nunca fiz. Então, vamos lá. Queria muito saber de onde vocês estão falando. Escreve aí, vai que hora ou outra aparece pra mim de onde vocês estão me assistindo. Escreve aí nos comentários e a gente vai dar início à leitura. Cíntia, mas qual é esse livro? É O Poder da Ação. E esse livro é justamente porque eu sou especialista no poder da execução, eu amo falar sobre isso. Em alguns momentos eu vou dar umas pitadas de neurociência e de fé ao decorrer do livro, tá? Então prestem bastante atenção. Se você tiver papel e caneta, essa sequência de lives é uma sequência de lives que vale muito a pena você não entender como vídeos, mas como aulas. Então, se você puder escrever, vai ser extraordinário. Ok? Vamos dar início, então. Então, capítulo 1 da nossa leitura comentada de hoje. Quem quer atingir seus objetivos precisa partir de uma autoanálise profunda, uma vez que seu processo de transformação exigirá firmeza de pensamentos e de objetivos. E nós só atingimos esse tipo de certeza ao definir muito bem o que nos faz feliz e o que nos derruba na vida cotidiana. O primeiro passo é se propor alguns questionamentos. Pare agora e seja sincero consigo mesmo. Qual tem sido a sua atitude diante da vida? Como você tem se colocado diante da família, das pessoas, dos desafios, das oportunidades? Como as pessoas que mais lhe conhecem, definem sua atitude diante da vida? Sinceramente, como você se coloca no mundo? Com autonomia e ação? Ou de forma passiva e acovardada? Aceitando os desafios ou se escondendo deles? Topando a parada ou buscando uma desculpa para não ir mais adiante? Sinceramente, como você se vê na questão de atitude e autonomia diante da vida? Observe-se ao longo da semana ou do mês que passou e dessa forma responda com toda sinceridade. Você foi para a academia e assumiu o comando da sua saúde? Ou deixou mais uma vez recomeçar na segunda-feira ou no mês que vem? Quando você olha para a forma do seu corpo, sente prazer e orgulho? Ou vergonha e tristeza? Ou você finge que não tá nem aí? Porque você tá, né? Você só finge que não tá. Você tem sido referência na empresa em que trabalha, gerando grandes resultados, desempenho tremendo e dessa maneira conduzindo sua carreira e seu sucesso profissional? Ou você é mais um que preenche uma vaga de emprego e reclama do chefe da empresa? Você continua estudando e aprendendo como um jovem aprendiz sedento por mais informações e saberes? Ou acredita que já aprendeu tudo o que precisava para ter o melhor da vida e mal lê um livro por ano, deixando seu destino completamente à deriva?
Em casa, você é um pai ou mãe presente, que dedica tempo de qualidade aos seus filhos e conduz sua família a uma vida abundante? Você senta no chão com eles, brinca e gargalha? O seu trono real na frente da TV ou do seu smartphone o impede de ser um bom pai ou uma boa mãe, capaz de formar verdadeiros campeões? Eita, que esse livro vai ser pesado, hein? Com base nessas perguntas, assinale como você sinceramente se percebe hoje no contexto de autonomia de ser, fazer e ter o melhor. Aqui eu quero falar para vocês uma coisa que eu sempre explico, que a gente tenta se desconectar das áreas, porque muitas vezes a gente ouviu que vida pessoal e vida profissional não devem se misturar. Ah, porque quando você chega no teu trabalho, os seus problemas pessoais têm que ficar da porta para fora. E isso é lindo. Agora fala para mim se existe alguém que tenha capacidade de fazer exatamente isso. Quando não está bem, deixar 100% esse problema da porta para fora e performar exatamente igual nos dias que você está super bem. Eu, particularmente, não consigo. É óbvio que o que precisa ser feito tem que ser feito com excelência, mas falar que você consegue separar, se desconectar 100% e esquecer tudo que está acontecendo é muito difícil. E nós somos um ser que precisa, para se sustentar, estar de pé de 4 pilares: pessoal, profissional, relacional e espiritual. E quando um desses pilares está muito deficitário, é comum que os outros acabem ruindo também. Eu sempre faço uma analogia e eu acho que ela cabe muito bem aqui, que é: imagina que você está em alto mar, ok? Que você sabe nadar muito bem. E você está em alto mar com pelo menos mais 3 pessoas. E vocês estão lá em alto mar de mãos amarradas, com a corda dando nó. E vocês estão nadando, se segurando, todos nadam bem, você é o que nada melhor. Só que de repente vem alguém e amarra uma âncora no pé de uma dessas pessoas. Ela começa a afundar e as outras 3 ficam fazendo força, nadando para segurar aquela que está afundando. Só que depois de um tempo, uma dessas 3 que ficaram se cansa demais e acaba afundando também. Aí sobraram 2. Depois de um tempo, essa terceira pessoa que ficou também se cansa. E chega uma hora que ela não aguenta segurar o peso das 2 que estão lá embaixo, ela desce e fica só você nadando sozinho, tentando segurar as 3 que afundaram. E por mais que você nade muito bem, você esteja bem fisicamente, emocionalmente, você não vai aguentar por muito tempo segurar o peso das 3 que desceram. E na nossa vida é assim. Às vezes, você tem uma área que está performando muito bem. E às vezes são 3. 3 áreas da sua vida estão muito bem, mas uma área está ruim. E essa área que está muito ruim, hora ou outra, vai puxar uma das outras áreas para baixo. E depois puxa a terceira. E por fim, a última área, aquela melhor e mais forte que você tinha, ela acaba ruindo. Ela acaba descendo. E esse é o problema. Quando você não se atenta, quando ainda há tempo de que há uma das áreas da sua vida que está muito deficitária, ela acaba puxando todas as outras para baixo também. Então, a parte mais difícil é você ser sincero com você mesmo e você ter clareza do que está muito ruim na sua vida, né? Então, com base nessas perguntas, assinale como você sinceramente se percebe hoje no contexto de autonomia de ser, fazer e ter o melhor. Então, essa sequência de lives vai ser sobre alta performance. Então, você fica aqui, tem um aviãozinho aqui embaixo. Eu não tô conseguindo ler nada do que vocês escrevem, porque não tá aparecendo pra mim. Mas encaminha para pelo menos 10 pessoas. Manda pro seu marido, pro seu cunhado, pra sua cunhada, pra sua esposa. Manda. Que vai fazer todo sentido. Então, você se vê como o capitão do barco da sua vida ou como marinheiro à espera de ordens? Como diretor do filme da sua vida ou como um coadjuvante que espera a sua vez para entrar em cena? Como escritor do livro da sua vida ou como um personagem à espera do próximo capítulo? Qual foi o resultado gerado por essas perguntas dentro de você? Como que você se vê? Como você se sente depois de respondê-las e autoavaliar-se? Quais fichas caíram aí? Você está dando o seu melhor?
Você está usando o seu tempo para construir uma vida extraordinária, sem querer ser redundante, mas buscando profundidade em suas mudanças e conquistas. Peço que responda de próprio punho as perguntas poderosas que vêm a seguir. Qual tem sido a sua atitude diante da vida? Como eu queria ler essas perguntas agora. Olhando para o contexto da sua vida em 2024, você viveu tudo o que você achou que você viveria lá em janeiro? Quando você estava lá em janeiro de 2024, olhando agora para esse contexto, para tudo que foi vivido, você viveu tudo o que você esperava? Foi melhor ou foi pior? Mas você sabe que todo resultado, ele vem a partir de comportamentos, certo? E todo comportamento vem de tomadas de decisões. Quais foram os comportamentos que você teve para não ter os resultados que você esperava? Como você tem se colocado em termos de autonomia e ação diante da sua família? Como que você tem se colocado em termos de autonomia e ação diante da sua profissão? E diante das dificuldades e ameaças? Como que você, em termos de autonomia, tem se portado, tem agido? E em relação às oportunidades? Nas 4 áreas da nossa vida, a gente depende de ação. Amor exige ação. Cuidado exige ação. Prosperidade exige ação. Crescimento profissional exige ação. Para você estar no corpo ideal, feliz com a balança, feliz com a sua autoimagem, exige ação. Então, se você não age, o resultado que você tem já é óbvio, já é claro. Sinceramente, de 0 a 10, quanto você se sente no comando do barco da sua vida? O que é isso que tá tirando a minha atenção aqui? Sinceramente, de 0 a 10, quanto você se sente no comando do barco da sua vida? Aí você deve falar assim, Cíntia, mas é que você não sabe o que aconteceu esse ano, vocês nem imaginam o tanto de coisa que aconteceu nesse meu ano. Mas isso aqui é sobre você, em relação ao que te cabe, que você pode controlar, de 0 a 10. Como que você se sente no comando de tudo isso que aconteceu? Os resultados que você tem colhido na sua vida estão de acordo com o que você gostaria de ver para si mesmo? Você está 100% satisfeito? Está muito feliz com os resultados que você está tendo? Ou você está infeliz e insatisfeito? E quantos desses resultados se devem à sua falta de atitude e autonomia? Eu vou te falar, se a sua vida tá top, incrível, parabéns. Responsabilidade sua. Se a sua vida tá uma droga, eu sinto muito, também é responsabilidade sua. E agora eu fico até feliz de não estar conseguindo enxergar os comentários, que normalmente esse é o momento que as pessoas lascam além em mim. Eu não tenho culpa do que me aconteceu. De fato, você não tem culpa do que fizeram com você, mas você tem responsabilidade de permanecer nesse lugar. E são as suas ações que determinam seus comportamentos e assim seus resultados. A abordagem é muito simples. Cada um tem a vida que merece, aqui, palavras dele. Mude sua atitude, você mudará sua vida e seus resultados. Acredite, tenho visto milhares de pessoas mudarem suas atitudes diante da vida. Pessoas que decidiram pagar o preço das mudanças, pessoas que decidiram acreditar que podiam ser, fazer e ter mais da vida. Convido você a acordar e assumir sua real identidade e garanto que esse livro vai ajudá-lo a descobri-la. Entre nessa viagem para conseguir trazer à tona uma nova atitude, desvencilhada dos resultados que você obteve no passado, assim como da autoimagem que o gerou. O que importa agora é que você pode despertar o gigante adormecido dentro de você. Então vamos lá, acorda! Acorde para viver o melhor da sua vida, acorde para ser feliz agora, acorde para realizar suas metas mais importantes e as menos importantes também, afinal, elas são suas. Convido a pegar o leme do barco da sua vida e gritar bem alto, velas ao mar, soltar as amarras. Aconselho que bata forte a claquete e diga para todos, dentro e fora do set de filmagem, luz, câmera e ação. E que tal, com os dedos firmes e decididos, ser você a digitar o próximo capítulo do livro da sua vida?
Vamos, acorde esse poderoso gigante adormecido dentro de você e venha comigo nessa jornada de conquistas e realizações. Eu não sei se você já se perguntou se o que Deus tem para você é a busca pela prosperidade. E essa foi sempre uma grande dúvida, um grande questionamento meu. Será que eu tô errado? Eu tenho uma visão muito megalomaníaca da vida, assim. Eu sou a pessoa que almeja os milhões, eu sou a pessoa que almeja estar em grandes palcos. E eu sei que nem todo mundo tem coragem de falar isso. E tá tudo bem. Mas por muito tempo houve um conflito interno pensando que eu deveria estar simplesmente satisfeito com o que eu tenho e acabou. E é isso. E um dia eu vi uma ministração de um pastor falando: quando você se contenta com o que você tem, porque está bom para você daquele jeito, porque você já tem o suficiente para viver, você é um egoísta. Porque quem diz que dinheiro não traz felicidade não doou o suficiente. E como isso mexeu comigo. E eu venho, assim, matutando tudo isso. Hoje existe um equilíbrio muito maior nessa busca, né? Nessa expectativa em mim. Mas ontem eu vivenciei uma experiência com a minha filha que foi, assim, reveladora em relação a isso. Eu estava estudando ontem e minha filha estava perto estudando também. E de repente em um momento eu já estava estudando sobre os efeitos da fome na função cognitiva. E aparecia o vídeo de várias crianças em situação de fome extrema. E quando a Lavínia viu aquilo, ela ficou muito chocada. E ela começou a me perguntar o que era aquilo. Eu falei: filha, são crianças que não têm o que comer, né? Não tem a comidinha que você come todo dia, elas não têm. E eu vi que ela ficou realmente muito mexida com aquilo. Ela falou: mamãe, vamos levar comida para elas, então? Eu falei: vamos, filha. Eu falei: por isso que a mamãe precisa trabalhar. Esse é um dos motivos, trabalhar bastante para que a gente tenha condições de ajudar outras pessoas. E quando foi de noite, ela não esqueceu dessa história. E eu até filmei, se você quiser ir lá nos meus stories olhar depois, vai ser muito legal. Ela orando e pedindo a Deus para dar dinheiro para ela, para que ela pudesse comprar comida para as crianças que estavam tristes e com fome. E a prosperidade, ela sempre vai ser bem-vinda quando ela não é sobre você e nem para você. Quando ela é apenas uma ferramenta para você gerar transformação na vida de outras pessoas. Então, sim, nesse contexto, a prosperidade ela é muito bem-vinda. E o comodismo chega a ser um egoísmo. Porque se você tem o suficiente para você viver bem e a dor do outro não te dói, não te incomoda, há aí também um problema. Então, os exageros, o querer muito dinheiro para si tá errado, e o não querer dinheiro nenhum, porque o que você tem para você é o suficiente, também tá errado. Entende? Então, Deus te fez para prosperar, para que você sirva, para que você seja canal de bênção na vida das pessoas. Então, se o ano de 2024 foi um ano que você não prosperou financeiramente, busque em 2025 que esse seja o ano, para que você tenha condições de ajudar muitas pessoas. Graças a Deus, eu e meu esposo temos uma visão muito parecida e esse ano tivemos a oportunidade de ajudar muita gente. Mas eu oro para que 2025 seja ainda mais extraordinário, para que a gente consiga ajudar em larga escala. Tá fazendo sentido para vocês aí? Eu não vou conseguir ler. Mas escreve que às vezes aparece aqui para mim. Vai que, né? Acordando para uma vida abundante. Qualquer coisa diferente da abundância é disfunção. Existe uma passagem bíblica que me faz muito bem e que produz em mim uma gigantesca crença de possibilidades. Nela, Jesus Cristo diz: mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Tá lá em João 10:10. Ai, apareceu os comentários. Que bom. Posso pedir uma gentileza? Já que apareceu os comentários para mim, clica aqui, ó, nessa setinha e envia essa live para umas 10 pessoas que você quer que prospere esse ano, que tenha um ano extraordinário. Vamos lá? Pessoalmente, acredito completamente na veracidade literal dessa passagem. Creio que você e eu estamos aqui para ter e viver o melhor desse mundo aqui e agora.
Como também foi dito por Jesus, nesse mundo tereis aflições. E de fato teremos reveses, quedas e problemas ao longo da nossa vida. Isso é algo que não escolhe classe social, raça ou gênero. As dificuldades existem para todos os seres humanos. Contudo, mesmo assim, continuo acreditando que até as piores aflições podem e devem produzir aprendizados e mais abundância ainda na nossa existência. O CIS, na sua base teórica, filosófica, ferramental e prática, busca em seus processos produzir abundância em todas as áreas. E acredita que tudo que não for abundância é disfunção. E de toda forma obstinada, trabalha para eliminar ou diminuir qualquer disfunção na vida das pessoas. O bordão usado por nós do CIS diz assim: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. E tudo que não é abundância na sua vida é disfunção. E toda disfunção deve e merece ser tratada. Alguns anos atrás, há muitos anos atrás, na verdade, para quem não me conhece, eu venho de uma vida muito escassa mesmo. Eu morava numa comunidade em São Paulo, nasci lá e morava numa comunidade muito pobre em São Paulo. E pra gente era muito comum ter que dividir um ovo em quatro pessoas. A gente tinha uma toalha de banho para todo mundo se secar. Então, era um nível de pobreza realmente muito grande, assim. E quando eu tive o acesso, primeira vez, com a riqueza, eu lembro que eu entrei no apartamento de uma tia minha, que ficou rica. Não vou aqui contar como que ela ficou rica, mas... E eu lembro que eu entrei no apartamento, foi o primeiro contato que eu tive com a riqueza. E naquele momento, quando eu entrei... Gente, eu lembro do cheiro, eu lembro da textura, eu lembro das cores, eu lembro de tudo. Eu lembro que eu entrei no apartamento dela e eu senti aquele cheiro de bambu da Amy Martin, sabe? E eu falei, gente, a riqueza tem cheiro. E quando eu senti aquele cheiro pela primeira vez, eu entrei e muita coisa começou a fazer sentido dentro de mim. Desde muito pequena, eu falava pra minha mãe assim, mãe, eu nasci pra ser rica. E a minha mãe, com a sua crença limitante, ela falava, cala a boca, menina, fala baixo. Vai ficar falando isso perto das pessoas, vão falar que você é metida. Quantas vezes você teve medo de falar para as pessoas que você queria mais, com medo das pessoas acharem algo errado sobre você? Eu tinha essa visão. Eu achava errado querer ter dinheiro, querer ser rica. E isso não é errado, até porque o dinheiro ele não muda ninguém. O dinheiro ele só intensifica. Para quem é muito bom, isso vai ser intensificado. E para quem já tem uma natureza ruim, isso também vai ser intensificado. Então, o dinheiro ele apenas revela quem a pessoa é, porque ele dá poder e acesso para que ela possa se mostrar quem de fato ela é. No caso dessa minha tia, eu vi claramente o porquê que Deus abençoou a vida dela. Porque a partir do momento que ela se tornou muito rica, milionária mesmo, ela ajudou tanta gente que nem merecia. Pessoas que, infelizmente, lá no passado judiaram muito dela, nessa fase ela acabou ajudou inclusive a minha família. Eu lembro que ela se recordou um dia de que ela tinha prometido para minha mãe que se um dia ela ficasse rica, ela daria uma casa para minha mãe. E quando ela se lembrou disso, ela ligou para minha mãe e falou assim, olha, eu fiz uma promessa para você e eu não esqueci. Pode escolher qualquer casa, em qualquer lugar que eu vou te dar uma casa. E foi assim que nós tivemos acesso à nossa primeira casa própria. Minha mãe, muito justa, né, honesta, não queria aceitar. E quando aceitou, escolheu a casa mais simples que ela podia e foi no interior do Paraná. Fala se não foi um milagre. Onde, em que lugar que alguém dá uma casa para alguém? E foi assim que a minha família teve acesso à primeira casa. Só que o que eu quero falar aqui pra vocês é que essa realidade de vida dela fez com que, pra mim, se tornasse uma possibilidade eu viver aquela realidade. Seus olhos, você jamais vai possuir algo que os seus olhos não conseguiu visualizar antes. Se eu falar pra você sobre qualquer carro da Tesla, por exemplo, e você nunca tiver visto, vai ser impossível você
conquistar isso, porque mesmo que você visualize depois ele em algum lugar, você não vai saber o que é aquilo. Então você só consegue possuir aquilo que você conseguiu visualizar antes. E quando eu cheguei lá e visualizei aquela realidade, falei, cara, é isso. Eu nasci para viver essa realidade. Você nunca vai possuir algo que você acha errado dentro de você. Se você olha para a vida das pessoas mais abastadas financeiramente e você acha que rico só conquistou aquilo porque fez algo errado, seu cérebro vai achar incongruente permitir você viver aquela realidade. E é muito comum pessoas que não têm acabar desdenhando de quem tem para se sentir menos infeliz e insatisfeito. Vamos lá? Bora continuar? Esse livro é demais. Meu grande amigo e mestre, Dr. Anthony Portigliatti, não sei se é assim que pronuncia, tá? Contou-me uma história que fala dessa visão abundante da vida. Escreve aí pra mim se você deseja abundância. Escreve aí abundância, se você sonha com isso. Certa vez estava um senhor em seu barquinho pescando. O primeiro peixe que pega com seu anzol é um grande tucunaré. Ele olha para o peixe, analisa bem e o devolve para o rio. Logo em seguida, ele pega um grande tambaqui, com mais de 10 quilos. Novamente, ele olha para o peixe, mede o tamanho dele e devolve para o rio. O terceiro peixe que ele captura é uma pequena tilápia. Ele olha para ela com uma cara de satisfação, analisa e põe no cesto dentro do barco. E novamente volta a pescar e logo pega outro peixe grande e devolve para o rio. E mais uma vez, ele pega um peixe pequeno e o coloca dentro do barco. Vendo aquilo e não entendendo nada, o outro pescador se aproxima e pergunta ao senhor: "Ô amigo, eu não estou entendendo nada. Quando o colega pega um peixe grande, devolve para o rio. E quando pega um peixe pequeno, põe no cesto para levar para casa. Não era para ser o contrário?" Ao que o pescador vai lá e responde: "Sabe o que é? Lá em casa, a frigideira é bem pequenininha e não cabem nela esses peixões." Vocês entenderam, meu Deus? Tenho visto muitas pessoas adormecidas com seu potencial e vivendo aquém de suas possibilidades. Elas são como o senhor que devolve os peixes grandes para o rio. Que tal aumentar o tamanho da sua frigideira e querer mais de si da vida? Que tal ir ao mercado agora, comprar uma frigideira bem maior e pescar os mais saborosos peixes do rio? Tenha claro para você o que é abundância. Ter pouco dinheiro é abundância? Não ter dinheiro no final do mês para poupar, para investir ou para ajudar o próximo é abundância? Certamente não. Essas situações são algo que chamamos de disfunção. Abundância não é ter um corpo nem bonito nem feio, por exemplo. Abundância é ter um corpo saudável e forte, independentemente da idade. Um corpo que lhe traga prazer e lhe ajude a chegar aos seus objetivos. Um corpo que celebra este que é o maior presente que você recebeu. Pessoas com uma frigideira financeira pequena acreditam que pagar as contas, mesmo que não sobre nenhum dinheiro, já é uma vitória. Vitória, na verdade, é pagar as contas e ainda ter dinheiro para ajudar o próximo. Isso sim é abundância. Como é cômodo e egoísta ter dinheiro para pagar suas contas quando você poderia ajudar tantas pessoas ao seu redor. Preciso dizer isso a você, leitor, com firmeza. Nem eu nem você estamos aqui para ter uma vida mediana. Você pode ler essas palavras e pensar: "Ah, mas eu não tenho problemas em casa." Não é sobre problemas que estamos falando, mas sobre a necessidade de existir amor, afeto, proximidade e respeito abundante. Você diz que tudo bem com as pessoas da sua casa, mas como vai ser possível ajudá-las se lhe falta capital? Como você vai amparar aqueles a quem ama se não tem condições financeiras para isso? Afinal, seu dinheiro não falta, mas também não sobra. Já vou continuar. E aqui eu falo para vocês sem medo de errar. Escreve aqui para mim quem tem uma reserva financeira. Escreve aqui: eu tenho ou eu não tenho. Escreve aqui quem tem uma reserva financeira. Eu lembro que quando nós descobrimos o diagnóstico da Lavínia, de que ela tinha um faloncelli, então para quem não sabe, que está na live, minha filha nasceu com intestino, fígado e baço para fora do corpo. E quando nós recebemos esse diagnóstico, foi realmente assim um choque, né? E
recebemos também a informação de que o melhor lugar para ela nascer seria em Curitiba, onde tem muitos especialistas. A pergunta que eu faço é: se eu não tivesse condições financeiras, será que a minha filha teria sobrevivido? Porque graças a Deus pudemos levar ela para o melhor lugar. Isso só aconteceu porque anos antes, tanto eu como meu esposo, fomos muito conscientes financeiramente. Ela nasceu no ano do ápice da pandemia, quando eu vi vários profissionais da área da área da beleza fazendo live privada por R$19, porque precisava pagar a conta de água, luz e mercado, completamente desesperados, porque a maioria não tinham uma reserva financeira. Então, se tá dando para pagar as contas do mês e você já está feliz, será que você ama de fato as pessoas que você fala que você ama? Porque se acontecer qualquer coisa com elas, como que você vai dar suporte? É sobre isso. Reitero, não se trata da falta. O desejo de não faltar não significa ter abundância. O que eu desejo para você é que não apenas não lhe falte dinheiro, mas que você tenha dinheiro sobrando. Desejo a você uma vida abundante. Eu não quero saber se está conseguindo apenas o suficiente. Eu quero saber de abundância na sua vida. Não quero saber se o seu casamento não existem brigas. O que importa é a abundância no seu casamento. Se o nosso destino é ter uma vida abundante, qualquer coisa diferente de abundância na sua vida é disfunção. Por favor, aumenta a sua frigideira e pesque peixes maiores e mais saborosos. Por que não pensar a vida a partir de agora em termos de abundância e possibilidade? E por que não ter aquela casa maravilhosa? Por que não ser algo comum, rolar na grama com os seus filhos? Por que não? E por que não ter os filhos, os seus filhos, o beijando e você beijando-os todos os dias sem precisar de uma data especial para isso? Isso é abundância. Por que não ter uma saúde abundante para correr, pular, subir? Por que não caminhar ou correr alguns quilômetros por dia aos 50, 60, 70, 90 anos? Uma vez ao viajar, eu estava embarcando na fila de prioridade do avião com meus filhos, ainda bem novinhos. E ao meu lado estavam dois senhores. Um deles, forte, altivo, nitidamente musculoso, com uma postura ereta. O outro senhor, notoriamente acima do peso. Ombros arqueados, semblante cansado e andando com certa dificuldade. Na hora que o comissário anunciou nossa entrada, aquele senhor musculoso disse: "Por favor, jovens, podem passar na minha frente." Achei estranho ele chamar a mim e a outro senhor de jovens e perguntei: "Com licença, senhor, mas qual a sua idade?" Ao que ele respondeu com um sorriso no rosto que tinha 85 anos. Só me restou dizer uma coisa: uau, sério? 85 anos e em forma desse jeito? Parabéns. Quem está aqui nessa live que está terminando o ano de 2024 insatisfeito com seu corpo, peso e imagem? Escreve eu. Depois de sentado e acomodado no avião, aquele outro senhor da fila se sentou ao meu lado e disse com ar de inveja ou orgulho ferido: "Você viu aquele velho convencido na fila de embarque? Porque toda pessoa que não consegue fazer algo, ela vai falar mal de quem faz para que ela se sinta menos medíocre." Ele disse aquilo só para se aparecer. Como eu não podia deixar de ser, eu perguntei a esse senhor: "E você, quantos anos tem?" Meio envergonhado, ele respondeu que tinha 63. De fato, aquele senhor forte e altivo tinha toda a razão de nos chamar de jovens, afinal, ele era 22 anos mais velho que o outro senhor e 45 anos mais velho que eu, porém estava na mais perfeita forma. Ainda na fila, aquele senhor super saudável me explicou o segredo da sua saúde. E me disse que aos 40 anos teve um infarto e quase morreu. E aquilo fez com que ele acordasse para a vida. E desde então, passou a se alimentar com rigor, malhar todos os dias, nadar 2 vezes por semana e caminhar com um grupo de jovens amigos, todos na faixa de 40 a 50 anos, 2 vezes por semana. Será que o que eu estou falando é utopia? Será que o que eu estou falando é impossível? Será que o que eu estou falando é inatingível para alguém? Veja que não estou falando de uma vida sem aflições ou problemas. Vamos ter problemas sim, mas vamos ter dificuldades sim. Então, por que não aprender com cada chuva como fazer um telhado melhor para nossa casa? Por que não aprender com cada tormenta como construir um barco mais forte? E esse é o ponto desse capítulo. Olhe no espelho e pergunte-se: por que não? Você está vivendo a vida que você espera viver?
Fala pra mim aqui, o ano de 2024 foi melhor ou pior do que você esperava e sonhava? Escreve aqui, pior ou melhor? Escreve aqui embaixo, seja muito sincero. E quanto mais você participa de forma ativa, mais o seu cérebro entende que esse conteúdo é relevante para você e ele aumenta a absorção desse conteúdo. Escreve aqui pra mim. O ano de 2024 foi melhor ou pior do que você esperava, planejou ou sonhava? Ó, Verônica, ó, o melhor ano da minha vida. Estética Serafim, foi pior. Escreve aí pra mim. Foi melhor ou foi pior? Esse resultado, ele veio de comportamentos que você teve. A gente chama isso de indicadores indicadores históricos. Nós temos indicadores preditivos e temos indicadores históricos. Quando você olha para o seu ano e você faz uma retrospectiva, foi brabo, você faz uma retrospectiva e consegue visualizar quais foram os comportamentos que você teve, você consegue visualizar por que você teve os resultados atuais, tá? Eu lembro, falando sobre essa não permitir que as pessoas de mente escassa façam com que você... A parte boa foi te conhecer. Ai, Lu, que linda! Não permitir que as pessoas façam com que a sua mente também vivam na escassez. Lembrando que eu venho de uma pobreza extrema, né? E eu lembro de um dia que lá em Luanda, quando o resort de Porto Rico, ele começou a ser construído, foram me procurar perguntando se eu tinha interesse em comprar. Não sei por qual motivo acharam que eu tinha condições de comprar um terreno naquele lugar, na época. Enfim, falei que não, passou um tempo, fiquei com medo de comprar, achei que eles não iam entregar do jeito que eles prometiam. Passou um tempo e eles voltaram lá para me procurar e mostraram algumas imagens. Eu falei, não, mas eu queria ver as fotos do lugar, não o projeto. E eles falaram, não, Cíntia, isso aqui são as fotos do lugar. E eu falei, caramba, que incrível, eu não comprei. E aí uma cliente minha, era corretora lá, e falou, Cíntia, vai lá, só para você conhecer. E eu lembro que eu tava com meu pai e com a minha mãe, e nós fomos para Porto Rico, e realmente, naquela época, eu não tinha condições financeiras de comprar um terreno naquele lugar. E nós fomos. A minha mãe, ela tinha muito complexo de inferioridade, mas assim, nível hard. Absurdo. Dela se sentir constrangida em qualquer lugar que tinham pessoas economicamente melhores do que ela. Quando nós entramos no carro, que eu comecei a chegar perto do condomínio, eu não tinha falado onde a gente ia, ela falou, onde você vai? Eu falei, mãe, nós vamos parar no condomínio aqui pra conhecer. Tava eu, meu pai e minha mãe. Minha mãe falou, você tá doida? Não, todo mundo vai saber que a gente não tem condição de comprar um terreno aqui. E eu falei assim, mãe, vamos lá conhecer. Ela falou, não, filha, para, não, eu não quero. Eu falei, mãe, vamos, a gente vai dar uma volta e tal. Meu pai super curtindo. Entramos no carro, ela literalmente abaixou o carro. Quando eu cheguei no meio do condomínio, eu fui descer pra olhar. E eu lembro que ela pegou nas minhas mãos e eu acho que ela tava tão mal, tão constrangida, que ela me chacoalhou. Ela falou assim, escuta aqui, presta atenção. A gente não tem condição de comprar um terreno no lugar desse. Vamos embora, que eu tô morrendo de vergonha. E naquele momento eu fui tomada por uma ousadia tão grande, é que eu quero te encorajar a ser ousado com o que você sonha, deseja e acredita que vai ter. E naquele dia eu segurei na mão da minha mãe e eu falei, escuta aqui a senhora, com todo o respeito do mundo, um dia eu vou ter condições de ter um terreno aqui nesse lugar e só não terei se eu escolher não comprar. A senhora tá me entendendo? E ali ela ficou calada, ela sentou, eu perdi todo o clima de olhar o condomínio e saímos de lá. Poucos anos depois, de fato, surgiu uma oportunidade para eu comprar um terreno naquele lugar e não comprei porque não quis. E hoje Deus me colocou nesse lugar que eu moro, né? O primeiro termas residencial do país. Olha como nós temos um Deus que faz infinitamente mais e melhor do que aquilo que a gente sonha e espera, mas que a gente já conseguiu visualizar um dia. A gente não recebe porque não sabe pedir. Então, se você sonha ter, você precisa visualizar e tornar aquilo uma possibilidade para você. Vamos lá? Estilo de vida abundante. E agora você pode me perguntar, o que é um estilo de vida abundante?
Imagina que você acorda cedo, vai malhar, faz amor logo de manhã cedo com o homem e a mulher da sua vida, brinca com o filho, deixa ele no colégio, vai trabalhar, ama o trabalho. Gente, eu acho que eu tenho uma vida abundante. Ama o trabalho e gosta do que faz. E por isso faz com prazer, faz bem feito, é reconhecido, ganha dinheiro mais do que apenas o suficiente para sua sobrevivência. Despede-se dos colegas de trabalho já com saudade deles, vai dar uma corrida, encontrar com a família e ainda encontra os amigos para um jantar em um bom restaurante. Depois vai para casa, ama seus filhos, é amado por seu marido ou por sua esposa, dorme gostoso e acorda no dia seguinte e grita yes! Já pensou viver essa vida? Que delícia! Já vai visualizando aí, ó. Coloca aí, eu declaro pra mim essa vida. Coloca aí, eu declaro pra mim essa vida. Não é pedir demais, e eu não estou falando de uma vida egoísta. Eu coloquei nesse contexto seus filhos, sua esposa, seu esposo, você fazendo essas pessoas felizes e buscando que essas pessoas sejam felizes. Um estilo de vida no qual tudo é abundante, o dinheiro, o amor, a felicidade, a paz, e esse é o nosso problema. A gente acredita que o estilo de vida abundante está só relacionado com o dinheiro, e não é. Ele também faz parte de um estilo de vida abundante. Mas não é só sobre isso. Fico feliz, Cris, esperando você na nossa formação, hein, Cris? Só digo, esperando você na nossa formação. E vocês estejam aqui 1h amanhã, que todos os dias teremos live comentada. Se você quer mudar a realidade da sua vida para o ano de 2025, fica aqui nessas lives. A resposta para... Quando foi que paramos de acreditar nisso? Se observarmos uma criança emocionalmente saudável, ela vai falar de abundância em todas as suas brincadeiras, representando isso com suas bonecas felizes, cheias de filhos, também felizes. Ela terá a sua casa colorida, cheia de amigos, e ela fará o seu fogãozinho de comidas deliciosas. Quando foi que algo tão natural na nossa infância se tornou tão distante e utópico a ponto de aceitarmos tão pouco da vida? A resposta para esse distanciamento de uma perspectiva de vida abundante vem quando olhamos para a TV, para a mídia tradicional, para as telenovelas, os telejornais, para a maioria dos filmes e para o diálogo da maioria das pessoas e percebemos que a tônica e os temas centrais giram em torno de morte, dor, medo, perda, traição, tristeza, mentira, vingança, ódio, violência, cobiça, inveja, inversão de valores e assim por diante. Todas essas informações e todos esses estímulos vêm de várias direções, mas principalmente da mídia. Quem ainda assiste TV? As mídias tradicionais? Escreve aqui eu. E aí eu quero compartilhar algo com vocês daqui a pouco. E assim vamos nos anestesiando com tantas informações ruins e vamos recebendo todo esse material cada vez com menos crítica, menos questionamento e mais normalidade. Resumindo, nosso cérebro, que não resiste a estímulos repetitivos sem que haja uma mudança nele, passa a acreditar que tudo isso de fato é real, aceitável e, por fim, normal. Agora eu quero explicar para vocês. Simara, para com isso, minha filha. O seu caráter, ele é formado por tudo aquilo que você vê e ouve. Presta atenção nisso. Não existe ambiente neutro, não existe pessoa neutra, não existe música neutra, não existe programa de TV neutro. Ou ele está te construindo ou ele está te destruindo. Não existe meio termo. Eu não sei se você sabe, mas quando você passa muito tempo assistindo, por exemplo, notícias ruins ou filmes de terror, de assassinato, as células do teu corpo que são responsáveis pela defesa, pelo seu sistema imunológico, são afetadas. E infelizmente você passa a ter uma saúde mais debilitada do que alguém que não assiste esse tipo de conteúdo. Quando a gente fala sobre ter resultados, todo resultado que você tem é fruto de um comportamento. E todo comportamento vem de uma tomada de decisão. E toda tomada de decisão, ela depende de um estímulo externo, mas também de um repertório criado dentro do teu cérebro. Então, eu já usei essa analogia várias vezes, mas vou usar de novo, até porque o processo de aprendizagem, ele vem pela repetição. Imagina, quem que tá aqui que ama gato? Escreve aqui, eu amo. Se você não gosta, coloca, não gosto. Escreve aqui embaixo. É muito louco, porque quem ama gato não consegue entender alguém que não goste.
E quem não gosta de gato não consegue entender alguém gostar de gato. Mas eu já vou explicar para vocês como normalmente isso se associa dentro da tua mente. Escreve aqui nos comentários se você ama gatos, coloca eu amo, se você não gosta, coloca não gosto. Ok? Então vamos lá. A Aline não gosta, Simara ama demais, a Nutrici Lopes também não gosta, e é muito comum isso, tá? E eu já coloco o gato porque ele realmente é muito divergente. Agora vamos entender como que vem as nossas tomadas de decisão, porque lembra, ó, tomadas de decisão, comportamento, resultado, é sempre assim. Imagina que eu tô, deixa eu ver aqui quem, a Cris Brazion, ela tá andando pela rua, ela não gosta de gato, ela tá andando na rua e de repente ela vê um gato enorme, bem peludão, e na hora que ela olha, esse é o estímulo externo. Uma mensagem é enviada para o cérebro dela, ele é decodificado em uma linguagem que o cérebro compreenda, e ele vai lá no nosso hipocampo e encontrar uma informação parecida no nosso passado para dar sentido ou não eu ir lá tocar ou fugir daquele gato. Então eu preciso desse repertório que tá lá na minha cabeça para tomar essa decisão. Só que quando a Cris vai lá no repertório dela, ela lembra que quando ela era criança, um gato avançou nela e unhou. Naquele momento, aquela informação que está no repertório antigo dela vai fazer com que ela se comporte de forma adequada. Então o que ela vai fazer? Ela vai olhar para esse gato, vai ser liberado no corpo dela adrenalina, noradrenalina e cortisol, que vai fazer com que ela ataque, fuja ou paralisa, porque naquele momento ativou o nosso sistema límbico, que é o nosso sistema de defesa. E nesse momento ela lembra que ela foi atacada por um gato, então o comportamento dela vai ser o quê? Se esquivar. Não, eu não quero chegar perto do gato. Só que vamos mudar o repertório? Vamos supor que a Silmara, ela encontra aqui esse mesmo gato. E quando ela olha para o gato, esse é o estímulo externo. Essa mensagem enviada para o cérebro é decodificada, ela vai puxar lá no nosso hipocampo e em outras áreas do nosso cérebro uma lembrança parecida para dar sentido ou não a como ela vai se comportar. E quando ela volta na lembrança, ela lembra que ela tinha uma avó que tinha um gato exatamente igual. E quando ela olha para o gatinho, ela lembra da avó que ela amava. Então, o corpo dela, o cérebro dela libera neurotransmissores como, por exemplo, dopamina, ocitocina, serotonina, e que vão fazer com que ela se comporte de acordo com isso para abraçar aquele gato. E por isso que tem tanta gente que leva gato para casa. Deu para entender? E tudo isso que eu tô falando é para explicar sobre repertório. Quando eu pergunto para você se você assiste mídia aberta, se você ficou ouvindo aquelas músicas de traição, de sofrência, tudo isso se tornou repertório para o seu cérebro tomar decisões. Porque para o seu cérebro, ele não sabe. Oi, doutor Luiz! Maravilhoso! Ó, meu colega de faculdade, doutor Luiz Aldir. Qualquer dia quero uma live aqui comigo. Então, nesse momento, esse repertório é o que vai te ajudar a tomar a sua decisão. Só que o cérebro, ele não consegue identificar o que está acontecendo de verdade e o que é fantasia. Por isso que quando você assiste um filme de terror, por exemplo, depois você fica com aquela sensação que tem alguém andando atrás de você. Por isso que quando você assiste algo triste, você acaba chorando, porque o seu cérebro é como se ele tivesse um bug, e ele tivesse dificuldade de processar o que é fantasia do que é real. Agora para pensar, se você ficou ouvindo essas músicas de sofrência, de cornitude, de traição, isso se tornou um repertório para você tomar decisões lá na frente. E aí você ficou ouvindo aquela mulher que fala que mulher só sofre mesmo, que ela é amante, que ela é sempre a outra, que ele escolhe as outras e não escolhe ela. Isso já virou repertório na tua cabeça. E quando você encontra um cara legal, para você tomar essa decisão, ter esse comportamento de se aproximar dele ou não, seu cérebro vai voltar lá no passado e buscar um repertório. Quando ele volta lá no seu repertório, ele volta naquela música que você ouviu, que todo cara legal escolhe outra e não escolhe você, e que te trata como a outra e nunca te trata como original. E esse se tornou seu repertório para que você se comporte. Se você assiste influenciadores que falam que
o capitalismo, por exemplo, ele é algo extremamente prejudicial, por qual motivo o seu cérebro ia fazer você se comportar de forma a ter dinheiro para consumir, comprar e adquirir aquilo que você tem vontade? Não vai, porque o seu cérebro está o tempo inteiro buscando ter congruência com aquilo que está no seu repertório, com a forma que você vai se comportar. Deu para entender? Olha como é sério. Tudo que você ouve, assiste, os ambientes que você frequenta, nada disso é neutro. Ou está te construindo, ou está te destruindo. Então presta atenção em quem você está seguindo no seu Instagram. Presta atenção quais são os programas de TV que você está assistindo. Toma cuidado, porque isso está construindo quem você é. Bora? Peguei pesado? Mas vamos lá. Para de assistir mídia tradicional. Escolhe você o que você quer assistir. Não se permita estar nesses locais onde você não tem controle do que você está consumindo de conteúdo. Vamos lá? Lembra uma matéria publicada sobre uma foto tirada na praia vermelha no Rio de Janeiro, onde um casal de turistas fazia uma selfie com o pão de açúcar e ao fundo e um cadáver afogado estirado ao lado deles. O incrível era a normalidade com que eles posavam ao lado do cadáver, para não perder o melhor ângulo da paisagem. De forma muito clara para aquele casal, a morte se tornou algo normal, para não dizer banal. Um ser humano afogado, uma vida encerrada precocemente, uma família sem um integrante, uma mãe sem um filho, provavelmente filho sem pai, e mesmo assim, nenhuma estranheza, nenhum choque, uma vida vista de forma banal e sem importância. São tantas reportagens de assassinatos, sequestros, mortes, violência, catástrofe, guerra, que tudo isso vai se tornando comum, tão comum que inconscientemente vamos dando o status de normal. E existe uma diferença muito grande entre comum e normal, tá, gente? Não é porque comumente algo acontece que aquilo é normal, apesar da gente, infelizmente, naturalizar na nossa cabeça. E a mesma coisa vemos com relação à pobreza no Brasil, que de tão comum se tornou normal. Ônibus e trens lotados, carregando pessoas amontoadas, entulhadas, imprensadas, umas sobre as outras, e isso também é completamente normal no Brasil nos dias de hoje. Não conto com quantas pessoas conversei e tentei mostrar que nada disso era normal. Não consigo contar quantas vezes eu disse: acorda, eu e você e o Brasil merecemos mais do que isso. Eu vou deixar por sua conta identificar outro tanto de valores e conceitos que a mídia tradicional tem nos empurrado goela abaixo como normais. E mais uma vez, as pessoas expostas a esses estímulos passam a viver bem aquém de suas possibilidades e de seus potenciais, como que adormecidas por um anestésico superpotente chamado mediocridade. Por que tanta aceitação? Por que tanta banalidade com coisas tão importantes? Para fechar a explicação, a neurociência mostra que o cérebro acaba por aceitar e até mesmo procurar o padrão que mais repete, porque é mais fácil para ele. Quando a nossa mente, buscando segurança e subsistência, compara a nossa vida a telejornais, telenovelas, noticiários, filmes e a tudo que nos cerca, ela passa a acreditar que a média dos acontecimentos que de antemão foram tão corriqueiramente apresentados é de fato normal, aceitável e até desejável. Então, depois de tantos e tão impactantes estímulos, temos um cérebro programado para procurar e produzir uma vida normal e conhecida tal qual os modelos aos quais fomos expostos. Assim, resta-nos viver uma vida medíocre, sem questionamentos e sem maiores expectativas, uma vida abaixo das nossas possibilidades e potenciais. Eu sei que é pesado e às vezes difícil de ouvir, mas é exatamente isso o que o livro está falando. Nós temos uma capacidade de adaptação que é surreal. Você coloca um sapato apertado e depois de um tempo você já está acostumado com ele. Você coloca aquela calça mais justa, mais desconfortável e pouco tempo você já se adaptou a ela. Você está em um lugar onde o ambiente está cheirando mal. Se você ficar bastante tempo naquele lugar, logo
O seu nariz, ele já se acostumou com aquele cheiro e você passa a não sentir mais. Você passa um perfume que você ama e pouco tempo depois você começa a se adaptar àquele cheiro, você começa a não sentir mais. A gente se adapta a absolutamente tudo. A gente se adapta com coisas boas e a gente se adapta com coisas ruins. A gente vai se adaptando a relacionamentos tóxicos, a gente se adapta à mediocridade, a gente se adapta ao fracasso, a gente se adapta à procrastinação, a gente se adapta a falar coisas que a gente nem acredita, mas porque a gente ouviu tantas vezes as pessoas falando, a gente toma isso como normal. Uma coisa pode acontecer zilhões de vezes e até se tornar comum, mas para você ela jamais pode se tornar normal. Existem coisas que dentro de você precisa ser claramente inegociável. E infelizmente, por não ter uma vida intencional, vamos negociando o que é inegociável e vamos tendo resultados medíocres a partir disso. Você teve um ano que foi uma droga e para você tá normal. Você teve um ano que você não faturou nem metade do que você gostaria e para você tá normal. Você teve um ano que você se relacionou sexualmente pouco com o seu parceiro, com a sua parceira, e pra você tá normal. Você prometeu que ia ser uma boa mãe, tá gritando com seu filho, é insuportável, ele não consegue nem olhar pra tua cara e você tá falando que isso é normal. Porque todas as mães que não têm rede de apoio, elas são grosseiras, elas gritam mesmo porque elas perdem a paciência. Posso te falar uma coisa? Rede de apoio quem cria é você. Rede de apoio não está relacionada com sangue. Quando eu estava em Curitiba com a minha filha, as pessoas que estavam lá se tornaram nossa rede de apoio e não era a nossa família. Nossa família também foi para lá depois, mas tivemos muitas pessoas que não eram da nossa família, mas que foi uma construção nossa de rede de apoio. Talvez você está sozinha porque você está se comportando de forma que ninguém tem prazer na tua presença. A parte boa disso tudo é que nós temos um cérebro neuroplástico que tem a capacidade de se reformular novas experiências. Só que você está se expondo a qual tipo de informação ou experiência? Quem que você está ouvindo? Qual tipo de conteúdo você está acessando? Você passa o dia inteiro no TikTok ou o dia inteiro lá nos Reels, deslizando o dedo na tela do celular? Tudo isso está se tornando repertório para você. E enquanto você está consumindo o conteúdo de gente que está ganhando muito dinheiro, você só está perdendo tempo, saúde mental e deixando de ganhar dinheiro. Para de ser só um consumidor e se torne uma pessoa que produz, que traz diferença na vida dos outros e das pessoas. Todo mundo tem habilidades incríveis para performar significativamente. Posso te falar? Infelizmente, eu vou falar do nosso país porque eu não sei fora. Estamos vivendo numa era de tanta mediocridade que não tá nem difícil de se destacar. Se você fizer o mínimo, já é o suficiente para você ter uma vida extraordinária. É só fazer o mínimo bem feito. É assim, ó, o café com leite, o arroz com feijão. Se você fizer isso bem feito, você já vai performar melhor. Agora, é você que decide se 2025 vai ser um ano talvez tão medíocre quanto o ano de 2024. Por quê? Porque você se adaptou e passou a achar normal só porque se tornou comum na sua vida. Mas pode falar uma coisa? Deus tem infinitamente mais e melhor para você. Só que você tem que tirar a bunda da cadeira e fazer o que precisa ser feito. Não tem jeito. E não são coisas extra megalomaníacas. São coisas simples. É entender que o extraordinário que você está querendo viver vem de pequenas ações ordinárias de todos os dias. Tem gente querendo perder 15 quilos, 10 quilos. Se tivesse perdido meio quilo por mês, agora, nesse exato momento, já teria perdido 5. Só que a pessoa tá tão focada no extra mega power, mas a pessoa não dá conta de tomar 2 litros de água na vida e ela tá querendo faturar milhões no negócio dela. Foca em fazer o arroz com feijão bem feito. Eu quero que você se comprometa a fazer com que o teu ano de 2025 seja extraordinário. Mas para que isso aconteça, você precisa se planejar e visualizar antes aquilo que você quer possuir. Para de aceitar a mediocridade para sua vida, porque Deus não te fez para ser medíocre. Deus não te fez para viver uma vida triste. Deus não te fez para viver uma vida de depressão. Deus não te fez
para viver uma vida de migalhas, de alguém que fica aceitando migalha que cai da mesa de todo mundo. Deus te fez para que você possa viver e desfrutar do banquete dele. Só que isso vai acontecer quando esse banquete não for só para você. Quando você tiver na sua mente que essa abundância que você busca não é só para você, você consegue alcançar ela. Mas você tem que recusar essa escassez primeiro. Se você aceitar ela para sua vida como algo normal, é isso que você vai ter na sua vida. É isso que você quer? Escreve aqui embaixo para mim. Eu quero uma vida de abundância. Escreve aqui abundância, aqui embaixo, se é isso que você quer. Comece a se planejar. Planeja seu dia, planeja suas ações, planeja suas tomadas de decisão, planeja teu ano. Quem não se planeja para vencer, tá planejando fracassar. Existe uma frase diferente, mas essa cabe muito bem. Quem não se planeja para vencer, tá planejando fracassar. É sobre isso. Se você não tem um planejamento do teu dia, se você não tem um planejamento da tua semana, não tem um planejamento do teu mês, não tem um planejamento dos teus negócios, da tua rotina dentro da tua casa, sua vida sempre vai ser escassa e pesada. Eu também decido e eu quero uma vida de abundância. Começa parando de consumir conteúdos que te levam para a escassez. Começa por aí. E amanhã eu te espero aqui às 13 horas. E quando a gente fala de abundância, abundância é sobre você derramar a bênção sobre outras pessoas. Eu quero que você se comprometa, de verdade. Escreve aqui se você se compromete. Amanhã, às 13 horas, você vai trazer pelo menos 2 pessoas para a live. Eu podia falar 10, mas não. Eu quero que se comprometa real. Amanhã você vai trazer 2 pessoas para essa live. E a gente vai começar a viver um ciclo real de abundância na sua vida. Fechou? Combinado? Foi pauleira hoje, hein? Fala aqui. Se você não me seguia, faz uma gentileza. Vai lá me seguir. E se você quer receber a notificação dessa live, você vai ter que ir lá e ativar as notificações. Porque o Instagram não está entregando a minha live, infelizmente. Oi, Sirley! Foi pauleira, mas foi bom, não foi não? Tem vezes que a gente tem que tomar um chacoalhão. Então, ó, já estamos na página 31. Amanhã a gente vai dar sequência com diferenciando o que é normal do que é comum. Isso aí, ó, eu me comprometo. Quem se compromete a trazer pelo menos 2 pessoas para essa live amanhã? Escreve aqui embaixo, eu me comprometo. Escreve aqui para mim. E vamos começar esse ciclo de abundância. Eu me comprometo a orar pela sua vida e pela prosperidade da tua vida. Eu tô feliz demais com a fase que eu tô vivendo. E eu quero transbordar isso na vida também. André, que legal. André, amigo meu lá de Salvador. Um tapa atrás do outro, né, Rô? Mas foi fantástico, não foi? Eu me comprometo, é isso aí. Fechou! Então amanhã temos que pelo menos ter 3 vezes o tanto de pessoas que estavam aqui. Ok? Vamos burlar esse Instagram que tá me gongando. Fechou? Beijão, fiquem com Deus e amanhã teremos muitos insights, principalmente pra gente ir falando sobre como planejar uma vida de abundância pro próximo ano. Beijão. Meu Deus do céu, eu não tava na cara. Beijão, fiquem com Deus e até amanhã às 13 horas, que agora eu tenho atendimento. Beijão, fica com Deus.